coroas diante do Cordeiro de Deus e canta. Declare Ele, tu és digno, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, vencedor de toda glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, merecedor de toda glória. Pega a tua voz e declare a Ele.
subirá. Dia e noite, noite de incenso subirá. Dia e noite, noite de incenso subirá. Dia e noite, noite de incenso subirá. Nós te exaltamos, Senhor Jesus, neste lugar. Que nos nossos corações, que no dia a dia de cada um dos teus filhos aqui, Pai, altares, Senhor, sejam erguidos, Pai, onde que o Senhor possa queimar outra vez, onde que o Senhor pode, Senhor, meu Deus, meu Pai, manifestar a tua glória. Cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontrei em teu coração. Decidiste me aceitar para sempre. Seu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. Me encontrei em teu coração. Cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontrei em teu coração. Decidiste me aceitar para sempre. Seu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti.
dizendo nossa comunhão é eterna. Me amaste primeiro com amor verdadeiro. E meu prazer é te adorar. O teu amor nunca falha, sempre me abraça. Tão belo saber que eu sou filho e que tenho um lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Amaste primeiro com amor verdadeiro. E meu prazer é te adorar, meu prazer é te adorar. Declare a Ele. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor sempre, sempre. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Digno, eternamente digno, impressionante, digno, só ante a ti eu me inclino. Declare a Ele, tu és digno, digno, eternamente digno, impressionante, digno, só ante a ti eu me inclino. Não tenho nada pra te oferecer, nada que te faça surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez.
tua presença, só o teu olhar me faz suspirar. E eu me inclino ante a ti, Rei que perdoa multidão de erros. Eu me inclino ante a ti, Rei que perdoa multidão de erros. Eu me inclino ante a ti. Digno, eternamente digno, impressionante, só ante a ti eu me inclino. Só tu és digno, eternamente digno, impressionante, digno, só ante a ti eu me inclino. Aleluia, tu és adorado, Pai, neste lugar. Nós te exaltamos, Jesus, por quem tu és. Nós queremos, Senhor, os teus pés, não as mãos, Pai, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. O Senhor tem prazer, Pai, daqueles que se achegam perto de ti, daqueles, Pai, que têm o coração quebrantado, contrito na tua presença. Recebe-nos, Senhor, na mesa do teu banquete, Pai, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Pai, pelas tuas misericórdias, ó Deus, que não tem fim. Nos permita, Senhor, permanecer face a face contigo, Jesus. Nós queremos, Pai, desfrutar, Deus, da tua glória. Nós queremos desfrutar, Senhor, da tua Shekinah, Jesus. Leva-nos, Senhor, para este lugar de intimidade. Leva-nos, Senhor, para esse lugar de relacionamento, de comunhão contigo. Aleluia. Coloca a mão no teu coração. Nós nos rendemos a ti, Jesus. Eu me esvazio, Senhor, nessa noite. Tudo que eu sou, eu abro mão de todas as coisas, Pai. Renunciamos a Deus tudo aquilo, Pai, que não é santo, que não é puro. Que nesta noite, Senhor, nós possamos, pela tua ajuda do teu Espírito Santo, Pai, se esvaziar, tirar todo o entulho, tudo aquilo, Pai, que não provém de ti, Jesus, para que nós voltemos a fluir. Não somos uma represa, somos um rio que flui, Pai, diante de ti. Esconda-nos, Senhor, meu Deus, meu Pai, debaixo da tua mão de poder, ó Deus, onde que o inimigo não nos encontre, onde que a fama, onde que, Senhor, meu Deus, meu Pai, os status, a credibilidade, curtidas, likes, views, agendas,
não impeça o teu fluir na nossa vida. Por isso, Pai, nós abrimos mão nessa noite. Por isso, Senhor, nós entregamos tudo. Por isso, Pai, nessa noite diante de Ti, Senhor, eu abro mão de todas as coisas, Pai. Teu sangue leva-me além, para todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. E que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
ave mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Levante sua voz e diga isso novamente a Ele. Declare mais assim: se eu amo a mensagem, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluias, aplauda Ele, ao Rei que vive e eterno. Bendito, Pai, seja o teu santo nome. Toda a honra, Pai, toda a glória sejam dadas a Ti, ó Deus. Continue com seus olhos fechados. Diga para o Espírito Santo o que você veio fazer aqui nessa noite. Deixe Ele ouvir a sua voz. Esqueça tudo que está ao seu redor. Esse é o seu momento com Ele, então declare a Ele o que você veio fazer aqui. Seja sincero a Ele, com Ele, para com Ele. Seja totalmente sincero ao Senhor. Se você precisa deixar as lágrimas rolar, deixa rolar. Eu sinto no meu espírito que Deus vai tocar as emoções de algumas pessoas, trazendo cura sobre elas. Então deixa Ele te tocar, deixa Ele te invadir, deixa Ele te envolver. Ele tem liberdade aqui nesse lugar. Você é livre aqui nesse lugar. Flua, Espírito Santo, flua, flua, flua. Mergulhe nele, mergulhe nele. Mergulhe no rio do Espírito. Isso, continue, continue. Continue, 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 não pare. Mergulhe, mergulhe. Deixe Ele agitar as águas que estão dentro de você. Mergulhe, mergulhe, não tenha pressa de parar. Basta um toque dele, Ele muda a sua vida inteira. Abra o seu coração. Existem momentos que nós precisamos desentulhar aquilo que nós colocamos, que nos impede
você precisa liberar perdão nesse momento, então libere perdão. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Isso, deixa ele fluir, não tenha pressa, deixa ele fluir. Você veio para um encontro com Ele. Ele vai agitar as águas paradas da sua vida. Te adoramos. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Amém. Deus é bom. Eu não botei fé não, imagina Deus. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Não existe nada nem ninguém que vai mudar isso. A bondade de Deus dura para todos sempre. Amém? Você está preparado para o toque de Deus nessa noite? Amém? Nós temos desentulhados poços, mas esses poços precisam jorrar água. Entenda uma coisa, você é um bom depósito de Deus. Pessoas serão saciadas através daquilo que Deus colocar dentro de você. Uma vez o Senhor falou para mim que aquilo que nós carregamos é a resposta dele na vida de pessoas. Então existe algo que só você carrega. Existe algo que ele acrescentou somente em você. Isso que faz a sua identidade nele ser sobrenatural. Ou melhor, supernatural. É além do supernatural. E por causa dessa liberação dele dentro de você, pessoas são tocadas, pessoas são transformadas, pessoas são curadas, pessoas são libertas. Talvez você diga, mas eu não vejo isso acontecer através da minha vida.
mas está acontecendo. Aonde Jesus chegava, o ambiente ele mudava automaticamente. Jesus não precisava fazer muitas coisas para que o ambiente mudasse, para que pessoas fossem tocadas, para que pessoas fossem curadas. Ele só precisava cumprir o propósito que Deus estabeleceu dentro dele, através do Espírito Santo. Amém? Entenda uma coisa, nós precisamos do Espírito Santo para tudo na nossa vida. Tudo. E tudo é tudo. Sabe o que significa tudo no hebraico? Alguém sabe? Tudo. Sabe o que significa tudo no grego, no latim, no espanhol, no alemão? Tudo. Então nós precisamos do Espírito Santo para tudo. A Bíblia diz que Ele nos ajuda em todas as nossas coisas, em todas as nossas fraquezas. É Ele quem nos ensina, é Ele quem nos direciona, é Ele quem nos guia, é Ele quem apresenta ao Pai, é Ele quem nos ensina aquilo que vem do Senhor e nos faz lembrar todas as coisas. É o Espírito Santo que nos cela, é Ele que está conosco 24 horas. Se você entender isso dentro de você, querido, sua vida nunca mais será a mesma. Você pode viver o que você estiver vivendo, você pode passar por tudo, mas se você tiver o Espírito Santo do seu lado, e Ele está, mas quando eu falo de você ter Ele, eu falo de você ter a consciência de que Ele está com você 24 horas, tudo vai ser diferente. Sabe aquele momento que você deita na sua cama e ninguém te vê, ninguém te escuta, só está você, o travesseiro e as lágrimas? Ele está com você ali também. Sabe aquele momento que você não sabe o que falar para Ele, como orar, como se derramar para Ele? Ele está ali também. A Bíblia diz que Ele intercede por nós. Você é um bom depósito de Deus. E quando eu falo de depósito, não é que você vai armazenar e só guardar, não. Quanto mais o Senhor libera sobre você, mais pessoas são saciadas através daquilo que Ele colocou em você. Amém? Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 36. Estava torcendo para o apóstolo Jonathan não falar o 30. Eu só vi o 37. Ufa, passou perto. Essa palavra Deus me deu no dia que o pastor Bira estava pregando. Na hora que ele pegou o microfone, o Senhor me deu essa palavra. E eu quero compartilhar com você. Ezequiel, capítulo de número 36. Versículo de número 25. Para ajudar você a encontrar isso entre Gênesis e Apocalipse. Ezequiel 36. Versículo de número 25. Me dê de presente nessa noite toda a sua atenção. Não se distraia com nada. Com nada. Não se distraia com nada. A distração é a maior inimiga da unção. E a distração gera desonra diante do Senhor. Então, dê a sua atenção total a Ele. Gere expectativa naquilo que Ele vai fazer. Amém? Quando você gera expectativa em Deus, o Senhor, Ele supre. Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 25. A palavra diz assim: então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo, quem está falando é o Senhor, vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com o coração de carne,
Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. Assim, obedecereis fielmente os meus mandamentos. Amém? Zacarias 4:6 diz que nada é por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Ele precisa nos guiar em todas as coisas. Romanos vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Falam de filhos que entenderam e começaram a compreender e viver uma direção e uma maturidade de sensibilidade espiritual, aquilo que Deus estava conduzindo através do seu Espírito. No livro de Hebreus vai dizer que o alimento sólido, a comida mais pesada, mais grossa, é para aqueles que são maduros, que têm um exercício constante da fé em movimentação, e assim os seus sentidos espirituais são aptos para discernir tanto o bem como o mal. Sabe a primeira coisa que Deus ele faz nas nossas vidas, após nós recebermos a salvação, o Espírito Santo, é habilitar a nossa sensibilidade. Se você conseguir discernir o ambiente que está se movimentando aqui, você vai saber como se portar diante dele. Muitas das vezes nós não conseguimos identificar como o Espírito de Deus está se movimentando. E uma das maiores barreiras é a distração. Sabe aquilo que você está focado, de repente vem algo e tira seu foco? Distração. Porque quando nós precisamos estar sensível ao Espírito Santo, nós precisamos estar atento a tudo aquilo que Ele está comunicando ao nosso espírito. E aí entra a primeira coisa que Deus faz. Nos faz ouvir a sua voz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nunca te chamou para escutar a voz dele. Você não vai ver na Bíblia ou ler, escuta a minha voz. A fé vem pelo escutar. A Bíblia não diz isso. Se passar um carro lá fora, com som alto, barulho de moto, você vai escutar sons. Amém? Se você não consegue escutar, nós vamos orar, Deus vai curar os seus ouvidos e você vai começar a ouvir. Não tem problema, o som está aqui. Mas a Bíblia nos chama para ouvir a voz de Deus. Ouvir fala de você dar atenção àquilo que vai construir algo dentro de você. Você sabia que aquilo que você ouve libera sobre você um nível de autoridade? Por isso que a Bíblia diz, a fé ela vem pelo... Alguém sabe? Esquecendo. A fé vem pelo... E o ouvido o quê? Aí a palavra continua dizendo nos outros capítulos, nos outros textos, ouve, ó Israel, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então a Bíblia nos chama para um lugar de sensibilidade, para que nós possamos ouvir aquilo que Deus está dizendo. Sabe qual que é a maravilha da unção profética? Não é profetizar, não é revelar, é discernir o ambiente que está se manifestando naquele lugar. Antes que Jesus viesse, foi preciso preparar um caminho. E o que estava preparando o caminho? Uma voz profética. Se você ler as histórias dos grandes avivamentos de curas, de milagres que tiveram, não foram os apóstolos que realizaram, não foram os pastores, não foram os evangelistas, não foram os mestres, foram os profetas. Porque o profético, ele prepara o caminho para que os sinais, prodígios e maravilhas de Deus se manifestem. Ele vai encaminhar você a um lugar de sensibilidade. Ele vai trazer para você a sua identidade. Então, quando nós começamos a discernir o ambiente, a gente começa a aprender a honrar o ambiente. Todo ambiente que você não discerne, você desonra.
todo ambiente que você não discerne, você desonra. Nós precisamos discernir o que o Espírito do Senhor está nos comunicando nesses dias. A Bíblia fala acerca de uma tribo, a tribo de Issacar. Eu amo esse texto, porque a Bíblia diz que existiam chefes, homens preparados, capacitados pela unção, para discernir os tempos e as estações em que Israel estava passando, em que Israel iria passar, e eles sabiam como discernir, eles sabiam como identificar e o que eles deveriam fazer. Ou seja, tudo aquilo que vinha sobre Israel, eles já tinham a capacidade de discernir e saber como Israel deveria se movimentar. E essa mesma capacitação está sobre as nossas vidas. A unção, ela te capacita para que você possa discernir aquilo que o Espírito do Senhor está comunicando a você. Talvez você veja e fale, mas o que o texto que você leu tem a ver? Existe uma chave ali. A Bíblia diz que o Senhor, a primeira coisa que Ele iria fazer, limpar. Sem pureza, sem santificação, a gente não consegue discernir nada. Eu não vou falar que você é um poço, porque você é um bom depósito. Só que até para o poço jorrar a água, porque ele tem um propósito, amém? Você cava, existem águas subterrâneas, e essas águas elas vêm de uma fonte, seja uma lagoa, ou seja um rio, está acumulando a água por baixo. Quando nós lemos a palavra, a Bíblia diz que o filho de Abraão começa a desentulhar os poços, e vão lá e contendam contra ele, e falam, não, é meu, me dá esse lugar. Ele vai de novo, e tentam tomar de novo. Só que chega um momento que ele abre um poço, e ninguém contenta contra ele. Reobote, lugar de expansão, lugar de crescimento. Sabe, existem momentos na sua vida que você precisa identificar aonde você está gastando toda a sua força. Você precisa identificar aonde que você está aplicando aquilo que Deus te deu. Às vezes nós estamos usando ferramentas que Deus nos deu de tempo passado. Imagina você pega nesse calor, igual hoje estava mais cedo, e coloca uma blusa de frio. Você acha que vai dar bom? Você vai desmaiar no meio do caminho. Agora vai lá no sul, 3 graus, menos 3. Vai de bermudão, regata. Você vai passar frio. Às vezes nós queremos usar as ferramentas erradas nos tempos errados. Nós precisamos identificar aquilo que Deus está nos direcionando para esse tempo. Então a Bíblia diz que Isaac, ele sai, ele abre, cava um novo poço, e existe uma palavra ali, que ele iria prosperar, ele iria fluir. Sabe, a unção que você carrega, a graça de Deus que você carrega, os dons que Deus colocou dentro de você, o poder dele, a autoridade dele, precisa estar se movimentando no lugar correto. Toda vez que nós nos movimentamos fora do propósito, os poços são entulhados. Muitas das vezes aquilo que a gente não consegue discernir é consequência daquilo que nós ajuntamos. Existem momentos das nossas vidas que a gente vai juntando tanto entulho, tanto entulho, tanto entulho, tanto entulho, tanta coisa, que a gente quer ouvir a voz do Espírito Santo, mas a gente não consegue ouvir, porque todo o canal que deveria ser livre para ouvir Ele, nós colocamos coisas, nós entulhamos. Mas em nome de Jesus, que a água do Espírito possa vir com uma violência sobre você hoje e jogar para fora todo entulho.
Que hoje você possa ser um canal livre para Deus, onde Deus ele se comunica com você, você consegue discernir Ele, você consegue manifestar aquilo que Ele colocou dentro de você. Amém? Antes da gente entrar no texto que nós lemos, deixa eu mexer um pouquinho com a sua identidade. Você nunca vai manifestar o seu propósito e o seu chamado sem primeiro você entender quem é você. A maior dificuldade das pessoas não é identificar o que elas têm, mas quem elas são. Em Deus nós temos uma identidade. Existem aqueles, né, que a identidade que eles tomam para si, eu sou o pó do resto do pó que sobrou da terra. Alguns dizem, não, eu sou o bichinho de Jacó. Outros dizem, não, eu sou apenas pó e cinza. Aí qualquer um que sopra, ele some. Cada um tem um nome na identidade. Eu sou rejeitado, eu sou isso, eu sou aquilo. Sabe, a gente costuma absorver a identidade que os outros nos dão, mas a gente não para discernir a identidade que Deus nos deu. Você carrega uma identidade. Dentro da sua identidade está o seu chamado. Dentro do seu chamado está o seu propósito. Sabe o que a Bíblia diz? O pastor Jadson, quando ele esteve ministrando, ele falou: eu e você, nós somos filhos. Não aceite nada menos do que isso. Você e eu somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. É isso que nós somos nele. Quando você entende isso, todo espírito de rejeição, todo espírito de medo, todo espírito de vitimismo, todo espírito que não provém dele, precisa se dobrar a sua identidade, porque você entendeu quem você é. Sabe, a Bíblia diz, olha só que coisa interessante, a Bíblia diz que Jesus está lá para ser batizado por João. João é batizado, é conduzido pelo Jesus é batizado, é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, amém? Ele passou prova no deserto? Ou ele só foi provado? Deserto é lugar onde a sua identidade ela é provada. Mas até mesmo lá Deus libera provisão. Existe aquela ideia de que o deserto é o lugar onde você está perto de morrer. Já ouviu isso? A maior manifestação de favor de Deus que Israel teve foi aonde? No deserto. Deus, estou com sede, a água brotava da rocha. Deus, estou com fome, vinha carne. Já pensou? Churrasco celestial vindo do céu. Deus, estou com fome, Deus mandava pão. A roupa crescia. Eles não gastavam recursos com roupas. Eles eram curados. O maior tempo de provisão Israel viveu no deserto. Deus tira o povo hebreu e um dia faz um povo virar uma nação. Esse é o Deus que nós servimos. Então Jesus ele é conduzido ao deserto através do Espírito Santo. E você vai ver que por 3 vezes ele é tentado. Se tu és. Por 3 vezes Jesus é tentado dentro da sua identidade. Quando João batiza Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele desce como uma pomba, forma de uma pomba, pousa sobre ele e ouve-se uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado que tanto me apraz. Ele acabou de ser exposto para todos que ele era filho de Deus. Aí chega no deserto, o diabo fala assim: tu és filho de Deus mesmo? Então faz isso. Tu és filho de Deus? Então faz aquilo. Sabe, querido, o
Porque nós enfrentamos diariamente a necessidade de provar quem nós somos dele. Você não precisa provar para ninguém quem você é nele. Você só precisa provar para você mesmo. Jesus em nenhum momento disse, não, eu sou o Filho de Deus, quer ver? Jesus sabia quem ele era. Existia uma identidade dentro dele. Entenda, enquanto você não descobrir quem você é nele, você nunca vai viver aquilo que ele te chamou para viver. E somente ele tem a capacidade de revelar quem você é. Sabe o que eu acho interessante? As pessoas pegam aquele texto, quando Jesus diz, e tu és Pedro, sobre a minha pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? As pessoas falam, uau! Ei, o diabo não pode ir contra a igreja. Amém? Mas existe um princípio ali por trás. Jesus está lá, e a primeira pergunta que ele faz é, quem dizem que eu sou? Primeira coisa que Jesus queria saber, o que estão falando de mim? Será que Jesus não sabia? Ele sabia, mas ele queria saber se aqueles que estavam com ele estavam no mesmo nível ou não. Então ele pergunta, ei, o que dizem? Quem dizem que eu sou? O que estão falando por aí? Ah, uns dizem que tu é Elias, outros que tu és profeta, outros que você é isso, é aquilo e tal. E aí Jesus simplesmente fala, e vós? Quem dizem que eu sou? Eu não sei você, mas se eu tivesse naquela hora, eu estava lá gelado. Eu tinha orado para Jesus, me arrebata, Senhor. Imagine Jesus olhando para você e dizendo, quem você diz que eu sou? Porque a sua identidade nunca será revelada se primeiro você não reconhecer quem ele é. Você primeiro precisa reconhecer quem ele é. E aí ele revela a sua identidade. Pedro olha para Jesus e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha, ó, Pedrão, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi ele. Aí que está a chave. Aí Jesus diz assim, ó, e tu és Pedro, pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa palavra pedra, ela é a junção de uma palavra no hebraico, formada por duas. Primeira palavra é a palavra Aba. Alguém sabe o que é Aba? Pai. Amém? E a junção da palavra bem. Alguém sabe o que é bem? Filho. Então, Jesus estava dizendo o que ali? A junção da palavra pai com filho faz com que a igreja se torne fortalecida nele. A junção da palavra Aba e bem forma a palavra Eben, que significa pedra. Então Jesus estava dizendo, só existe um meio da igreja entender a sua identidade, entender o seu propósito, entender a autoridade que eles carregam, que é através do relacionamento com o pai e com o filho. Não tem outro meio. Você precisa se relacionar com ele todos os dias. Você já viu aquele tipo de pessoa que é casada? Já pensa comigo. A pessoa é casada, aí ela acorda de manhã, a esposa acorda também, e vão trabalhar, sem falar nada. Passa o dia inteiro, não falou nada. Quando chega de noite, o homem fala para a esposa, ô amor, como o nosso dia foi bom. Ela vai falar o que para ele? Tu tá desviado? Você tá louco? Você nem sequer falou comigo. Aí você chega aqui perto da hora de dormir, já está caindo no sono e vem dizer que o nosso dia foi bom. Você faria isso? Me responde aí, você faria isso? Com a sua esposa, com o seu esposo? Com certeza não. E por que a gente faz isso com o Espírito Santo?
A gente passa o dia todo sem se relacionar com Ele. Aí chega de noite e fala, ui, preciso orar. Ai, obrigado por esse dia. E dorme. Aí senta no ronco profético. Não deixa os outros dormir. Nem orou. Nem se relacionou com Ele. Nós precisamos nos relacionar com Ele todos os dias. A Bíblia diz que Ele enviaria o Consolador, o advogado, o amigo, que Ele estaria conosco. Agora eu te pergunto, você está com Ele? Porque Ele está comprometido em estar conosco. E a gente está com Ele ou não? Nós precisamos ter a consciência de que Ele está conosco todos os dias. No dia de chuva, no dia de frio, no dia que você está bravo, irritado, feliz, alegre, chorão, risonho, todos os dias. Ele não larga do seu pé. Ele está 24 horas com você. Se relacione com Ele. Porque é através do relacionamento com Ele que a sua identidade é revelada. Amém? Abra sua Bíblia comigo. João capítulo 1, versículo de número 12. João capítulo 1, versículo 12 ao 13. A palavra diz assim: contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de alguns homens, mas nasceram de Deus. Sabe o que a palavra está dizendo? Que você se tornou filho de Deus, através de uma linhagem sobrenatural, espiritual. Você não nasceu da sua mãe e disse, uau, eu sou filho de Deus. Não, Ele te deu o direito de se tornar filho dEle. Então não aceite nada menos do que isso. Não diga que você é pó e cinza, cinza e pó, a raspa do carvão, seja lá como você quiser se mostrar ou se falar, porque isso diante de Deus não é humildade. Humildade é você reconhecer quem você é nele e aceitar. Sabe, às vezes a gente quer fazer algo para Deus. Já viu aquelas pessoas que falam, ora por mim, aí a pessoa fala, oi irmão, eu não posso fazer nada. Só Deus. Eu sou pó e cinza. Sou apenas o jumento de Jesus. Jumento fica no canto depois de um tempo, sabia disso? Mas Ele nos chamou para ser filhos. E sabe o que eu acho interessante? Que Pedro entendeu isso. Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia vai dizer, vão, permaneçam em Jerusalém, até que do alto venha o quê? O poder do Espírito Santo. E aí sim vocês seriam as minhas testemunhas. Entenda uma coisa. Você não pode ser testemunha de Jesus sem antes ter o poder do Espírito Santo sobre você. Os discípulos só se tornaram testemunhas quando o poder do Espírito Santo veio sobre eles. Por quê? Porque eles iriam testemunhar que Jesus curava e Jesus ia curar através deles. Senão fica aquilo, Jesus cura, ora por mim, preciso de cura. Vou chamar o pastor. Não, Ele colocou dentro de você. Chegou o tempo da gente se esconder daquilo que Deus nos chamou. Você viu a mensagem de ontem? Sabe por que o rei concedeu tudo que Neemias precisava? Porque Neemias já sabia o que ele iria querer. Ele foi ao Senhor, sabia tudo o que ele precisava, e no tempo oportuno, ele não disse, não, espera aí, deixa eu ver o que vai acontecer, aí eu volto, rei. Ele tinha convicção. Chegou o tempo de você trabalhar, mas também estar com a espada ali.
Chegou o tempo da gente movimentar aquilo que Deus colocou dentro de nós. Há uma frase que tem enrolado por aí, que é: essa descendência é a pior descendência que tem. Essa geração é a pior geração que tem. Eu não sei que geração é essa. Porque a geração de Deus é eleita, é santa, é poderosa no Espírito, é cheia da unção e glorifica o nome de Jesus. Eu não sei que descendência é essa que eles fazem. Não, a descendência de hoje, a geração de hoje está perdida. A do mundo está. A de Deus não. A de Deus manifesta a essência do Espírito Santo. Ela não se corrompe. As pessoas dizem: a igreja está perdida. Não está, não. Quem está perdido é aqueles que não encontrou a igreja dentro da igreja. Mas ela continua no caminho da preparação para receber o noivo. E nós precisamos manifestar aquilo que Ele colocou dentro de nós. Chegou o tempo da gente de parar de fugir daquilo que Deus nos chamou. Entenda, se você não cumprir o seu chamado, você não vai viver o propósito de Deus na sua vida. Existem coisas que você só vai viver quando você se abrir para o seu chamado. Quando você entender quem você é nele. Tem pessoas que entenderam quem elas são, entendeu o chamado, mas elas não se movimentam. Aí fala: é tudo culpa do diabo. É não. 90% das coisas que não fluem na nossa vida não é culpa do diabo, não é nossa. Porque a gente quer ter a mesma visão de Jeremias. Deus nos chama, aí chega lá Jeremias: Deus, eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não entendo. Mas será que Deus escolhe errado então? Deus olha para Jeremias e fala: Jeremias, eu te chamei, eu te estabeleci. Não diga que você é uma criança, fui eu que te estabeleci. A melhor pessoa para escolher é Deus. Então Ele não errou. Ele não errou quando Ele te chamou. Ele não errou quando Ele colocou um propósito dentro de você, um chamado dentro de você, uma identidade dentro de você. Quem não entendeu fomos nós ainda. Mas lá, nele, tudo já está fluindo. Agora nós precisamos acessar essa identidade e viver aquilo que Ele nos chamou. Acabou o tempo da gente ficar lá sentado, igual o Chico Bento, pescando, olhando os pássaros. Não, chegou o tempo da gente se movimentar. Entenda uma coisa, teve um momento da minha vida que eu via muitos testemunhos de outras pessoas. Eu falava: Deus, eu queria ver através da minha vida. Sabe o que o Senhor falou? Então se movimente. Ouvir testemunhos é lindo demais. Mas e você participar do testemunho? É show de bola. O Senhor disse: vão, cure os enfermos, expulse os demônios, ressuscite os mortos, limpe os leprosos e anuncie que é o reino de Deus. Expulsar demônios, curar os enfermos. As pessoas olham: não, isso daí é fácil. E ressuscitar os mortos. Queridos, eu não sei se você crê, se você está no mesmo nível de fé que eu. Mas eu creio que Deus, através da minha vida, vai ressuscitar muitos mortos. Porque é uma promessa. Ele deu uma ordenança. A Bíblia diz que Jesus e os discípulos iam pregando, e Jesus ia cooperando com eles através dos sinais. Os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, você já tem todo acesso. Você já tem a chave para que os sinais se manifestem. E Ele vai cooperar com você. Jesus diz em João capítulo de número 17: Pai, a glória que eu tinha antes da fundação do mundo, aquela glória que Jesus deixou lá em cima e desceu sem ela, Ele está dizendo: Pai, dá para mim de volta essa glória. Eu imagino Deus perguntando: por quê? É que eu quero dar para eles.
E por que você quer dar para eles? Para que eles sejam um contigo, assim como nós somos um. Existe uma glória que nos faz ser um com Ele. Sabe o que significa essa glória? Opinião. Jesus estava dizendo: Pai, o Senhor tem uma opinião ao meu respeito. Dá ela para mim, que agora eu quero que o Senhor tenha opinião a respeito deles. Isso fala da sua identidade. Qual que é a opinião de Deus a seu respeito? Aí Jesus, não contente só com isso, Ele ainda diz assim: da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês. Aí Jesus, sabendo que a gente é difícil, Ele diz assim: Pai, eu não oro somente por esses, mas por aqueles que ainda hão de crer na Tua palavra. Ou seja, você não escapou da oração de Jesus. Tem pessoas que estão até hoje: Senhor, me leva, me leva, me leva. Aí Jesus diz: Pai, eu oro para que o Senhor não os tire do mundo. Já era. A primeira oração está válida. Você precisa cumprir o seu propósito aqui na terra. A Bíblia diz que você é o sal da terra. Não é da igreja, é da terra. E a luz do mundo. Aqui dentro, olha como está claro. Mas se eu apagar todas as luzes e ficar só uma, vai ficar escuro, certo? Aqui está cheio de luz. Eu e você somos luzes. A Bíblia diz que Ele é Pai das luzes. Aonde que estão as trevas? Lá fora. E o que você tem feito com aquilo que Ele tem colocado em você? Porque não adianta o Senhor liberar unção, dons, ferramentas, revelar quem você é e você não se movimentar. Não adianta. Não adianta. Tem pessoas que Deus vai chacoalhar hoje. Tem pessoas que precisam. Sabe quando você chacoalha a Coca-Cola? Chacoalha, chacoalha. E quando você está perto de abrir, a tampa vai. Deus vai fazer isso com algumas pessoas aqui. Está parado demais. Aí fica: ó céu, ó terra, porque as coisas não fluem? Porque você não está se movimentando dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. E como que eu vivo isso? Primeira coisa, se entregue a Ele. Se entregue a Ele. Se submeta a Ele. Se renda a Ele. A Bíblia diz que o Senhor é o Espírito. E aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Se eu perguntar quantas áreas da sua vida estão travadas, 99, não, 100% da igreja levanta a mão. Por quê? Porque existem áreas dentro de nós que nós precisamos liberar todos os dias para que Ele seja o Senhor da nossa vida. Amém? E como que eu consigo isso? Vamos lá para o livro de Ezequiel. Vamos analisar o texto. Ezequiel 36, versículo de número 25. Então aspergirei água fresca. Se você está cansado, o Senhor tem descanso para você. Amém? Ele vai renovar as suas forças. E límpido. E ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei das vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. João 17:17 diz: santificai-vos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Aí a Bíblia diz, Tessalonicenses, que o Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, que você se encontre incorruptível no dia da vinda do Senhor. Quando você se relaciona com Ele, você é santificado todos os dias. Não é pelo que você faz, é por quem Ele é. Nada é porque é motivo daquilo que a gente faz, é tudo por quem Ele é. Tudo é por causa dEle, nele, para Ele. E o texto continua. Talvez você achou que era uma pregação de receba aí o manto, né? Só que não adianta Deus liberar algo sobre as nossas vidas sem mudar a gente antes.
Não adianta Deus liberar uma nova unção, uma nova capacitação, uma nova ferramenta, dons, sem a gente ter estrutura nele primeiro. Caso contrário, tudo se perde. E Deus, Ele não quer te tocar a curto prazo. Ele quer transformar, tocar, preencher, revestir você a longo prazo. A gente que tem o costume de querer fazer algo com Deus a curto prazo. Não, Deus quer algo longo. Ele diz, versículo de número 26. Então Ele limpou você, Ele purificou você. E antes Ele arrancar algo, a Bíblia diz assim: e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Há uma promessa: eu vou tirar algo de vocês, mas antes eu vou colocar um coração novo, um espírito novo. E aí ele continua dizendo: e arrancarei de vós. Ele não vai cortar, ele vai arrancar. Esse arrancar é arrancar com brutalidade. Então Deus está falando: olha, eu estou liberando algo novo sobre vocês, mas aquilo que eu vou arrancar com brutalidade, para que as raízes não permaneçam aí. E ele continua dizendo: e arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com o coração de carne. E aí ele diz: e depositarei o meu espírito dentro de cada um de vós. Ei, o Espírito de Deus está dentro de você. A partir do momento que você fez uma aliança com o Senhor, Ele mudou o seu coração, Ele tirou o coração de pedra, Ele colocou um coração de carne, um novo espírito, e Ele colocou o Espírito dEle dentro de você. É por isso que você pode se comunicar com Ele, é por isso que você pode ouvir a voz dEle, é por isso que você pode sentir a presença dEle, por causa do Espírito dEle que está dentro de você. Aí vocês dizem: Deus, eu não consigo fazer nada. O Espírito Santo está dentro de você. A Bíblia diz que Ele nos ensinaria todas as coisas. A Bíblia diz: a unção que há em vós vos ensinará todas as coisas. Aí tem gente que está de olho com a boca aberta até hoje, querendo a unção vir. Já está aí dentro. Ele não diz a unção vai vir sobre você, Ele vai dizer a unção está dentro. A gente quer pegar de fora o que Ele já colocou dentro. Não, Deus, vai, libera sobre. Ele vai dizer: está aí dentro. Eu coloquei dentro. Aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus revelou para aqueles que o amam. E Ele nos revelou como? Através do seu Espírito, que esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas do coração de Deus. E tem gente que diz por aí: ninguém explica a Deus. Explica assim, te ensina e te leva a uma vida de relacionamento. O próprio Espírito Santo. E aí Ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai, quando ele lembrar, ele vai entrar lá. O teu pai já está em secreto, e ele te recompensará publicamente. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Aquilo que Deus libera no secreto sobre você, vai ser impossível deixar escondido. Uma lâmpada embaixo da cama não ilumina nada. É preciso colocar ela no alto para que ela ilumine toda a casa. Já está dentro de você. Ele colocou aí dentro. Já está aí dentro. A gente quer buscar fora o que está dentro. Por isso que a gente não encontra. Por isso que a gente não vive. Eu vou esperar Deus liberar. Não, meu irmão, Ele já liberou. Você que não está discernindo. Ele vos revelará através do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne espiritualmente todas as coisas. Que a sabedoria de Deus, oculta e mistério, está dentro de você. Já está dentro de nós. E a gente quer buscar fora aquilo que está dentro. A gente quer terceirizar aquilo que vem do Espírito. A gente quer tentar muitas das vezes mover aquilo que Deus colocou dentro de nós, chamado propósito de identidade, com aquilo que é natural. Não funciona. A igreja não é natural.
A igreja foi gerada no Espírito de Deus. Então tudo aquilo que flui para que ela cresça, se desenvolva, se manifeste, revele a Cristo, é através do Espírito. Mas a gente quer terceirizar. Porque aquilo que é visível aos nossos olhos parece ser bom, mas é passageiro. A Bíblia diz que a fé é uma certeza, uma convicção daquilo que você não vê, mas está dentro, é uma certeza. Você espera. Sabe, em Atos capítulo 2 existia 3 tipos de pessoas. Primeiro, uma multidão seguia Jesus. Uma multidão. Milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Sabe quantos tinham? No dia do derramar, no dia da promessa, cerca de 120. Cadê os milhares? Tem muita gente que só vai seguir. Por isso que os seguidores de Jesus, muita gente seguia Jesus. Hoje é no Instagram, né? Seguidores do fulano. Mas na hora de entrar na promessa, esperar o liberar do Espírito, são poucos que ficam. Não se contente com a quantidade, porque quantidade não vai estar com você dentro do propósito. Deus chama Gideão. Gideão tinha uma galera. Primeiro grito: covardes e medrosos, vão para casa. Foi quase todo mundo. Depois mais uma seleção de Deus, sobrou 300. Atos capítulo 1, versículo 8. Vão e permaneçam em Jerusalém. Atos capítulo 2. De repente, estavam todos reunidos num só lugar. Sabe quando que a glória de Deus se manifesta? Quando estão todos em um único foco. Todos num único, como a gente diz, fiação com Deus. De repente, veio do céu como um vento impetuoso, e línguas repartidas como de fogo vieram sobre cada um deles. Quando a glória de Deus está no ambiente, todos são tocados. Então aqueles que receberam foram aqueles que creram naquilo que Jesus liberou. Deixa eu dizer uma coisa para você: existe uma palavra de Deus a seu respeito, e você sabe o que Deus liberou sobre você. E a única pessoa que precisa crer nisso é você. O nível que você crê é o nível que você vai viver. Deus responde fé. Como o pastor Jadson falou, Deus não responde necessidade, Deus responde fé. A fé do tipo de Deus. E qual é essa? Eu criei, por isso falei. Esse é o espírito da fé. Eu creio, eu declaro, e por isso se manifesta. A Bíblia diz que bênção e maldição, vida e morte está no poder da língua. Quantas coisas a gente está liberando sobre as nossas vidas por aí? Quantas palavras nós somos reféns? O pastor Jadson contou o testemunho lá, do terreno que ele queria. 100 mil eu só vi na TV, irmão. Não sei nem o que é isso na minha frente. Ele creu pela fé, ele declarou: não, já está feito. Está consumado, acabou. Não, é meu, já está feito. Ele tinha uma palavra. Nós temos uma palavra. E quem precisa crer? Eu. Você precisa crer naquilo que Deus liberou sobre você. A Bíblia diz assim: céu e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá. Ela permanece. Mas quem vai viver ela somos nós. A palavra permanece, mas nós precisamos permanecer naquilo que Ele disse. Senão as coisas não fluem. Vamos lá, continuar. Eis que depositarei o meu espírito. Por isso que eu disse que você é um bom depósito no interior de cada um de vós. E capacitarei. Veja que a Bíblia diz que o Senhor vai trazer capacitação sobre você. Não sei se já deu o meu horário. Já deu? Amém. Então a Bíblia diz que o Senhor traria capacitação sobre você. O que é a capacitação? É a unção do Espírito Santo.
Entenda uma coisa, a unção não é o arrepio que você sente, a vontade de chorar que você tem. Não é o fogo que você sente. Não é o xaramanai que você entra no mistério. A unção é a capacitação de Deus para a sua vida. Ela faz você produzir para Deus aquilo que humanamente você não poderia fazer. Ela faz você compreender aquilo que humanamente você não conseguiria compreender. Então Deus está falando, olha, eu vou capacitar você através da unção. Ah, mas eu não entendo. Ele vai te capacitar. Às vezes a gente se preocupa com algo que Ele disse, não, eu vou capacitar. Mas Deus, eu não sei. Eu não posso, eu não consigo. Ele disse que Ele vai te capacitar. Ele colocou a unção dentro de você. E Ele disse, a unção vos ensinará todas as coisas que está dentro. Então para de buscar fora a capacitação que está dentro de você. Está dentro. Já está aí. Mas é tão difícil encontrar, porque provavelmente você não entra no quarto para orar. 5 minutos de oração não muda ninguém. 3 minutos de oração não muda ninguém. A gente quer dar para Deus um tempo tão pequeno, mas a gente gasta tanto tempo com tanta coisa fútil. Sabe, até hoje eu tenho dentro de mim a palavra que foram liberadas nos dias de primícias aqui. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele não disse, as demais coisas você vai atrás para trazer. Ele disse, não, busca primeiro o reino. As demais serão acrescentadas. Quem vai acrescentar não é você. Não somos nós, é Ele. O nosso foco é buscar primeiro o reino. Buscar primeiro o governo de Deus. Buscar primeiro discernir aquilo que Deus está comunicando. Buscar primeiro viver aquilo que Deus tem para a sua vida, em devoção a Ele, em rendição a Ele, em honra a Ele, e as demais coisas pois serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino. Entenda uma coisa, se as coisas não estão fluindo, é porque o reino não está em primeiro lugar. Mas se eu buscar o reino, vai ter resistência? Vai. Mas as coisas mesmo assim serão acrescentadas. O tempo que nós mais temos vivido de favor, eu e a minha esposa, era no tempo de resistências. Era no tempo de resistência, quando a gente olhava e falava, Deus, e agora? De onde vem? Aí chegava o quê? O plim! Você olhava no aplicativo do banco e falava, Deus, mil graças. Recursos vinham. Favor vinha. Porque o reino sempre foi, será, todos os dias, o foco das nossas vidas. E se em algum momento a gente desfocar do reino, que o Senhor nos traga de volta ao lugar do foco. Buscai primeiro o reino. Essa é a chave. Essa é a chave. Essa é a chave. Amém? Vamos continuar? Prometo que eu já estou terminando para orar por você. E não é história de pregador, tá? Então ele diz, e vos capacitareis para agires de acordo com as minhas leis e meus princípios. Assim obedecereis fielmente os meus mandamentos. Quem faz com que você ande em obediência é o Espírito do Senhor, quando você se submete a Ele. Quando você se submete ao Espírito do Senhor, você começa a andar em obediência a Ele. Sabe, Deus vai liberar uma unção sobre a sua vida aqui hoje. Pessoas serão tocadas pelo poder de Deus. Mas saiba de uma coisa. Essa palavra, ela virou como sentença no mundo espiritual. Você não é mais impune dela. Você agora tem ciência daquilo que foi liberado. Agora você precisa se movimentar. Sabe, tem vezes que a gente está lá, Deus,
Quando que o Senhor vai fazer as coisas? Né? Já viu aquele texto, aquele versículo? Estou aguardando o quê? No tempo do Senhor. O tempo do Senhor, irmão, vai chegar para a sua vida. Já chegou há muito tempo. A gente é que precisa se manifestar, se movimentar. Tem gente que fala assim, não, eu não oro pelos enfermos porque eu não sou evangelista. E quem disse que Deus disse que era só para os evangelistas? Não, eu não evangelizo, eu não prego, eu não faço ID, porque não é o meu chamado. A pessoa não sabe nem qual que é a identidade dela, não sabe nem discernir o texto, e diz que não é o propósito dela. É para todos. Deus, ele não colocou uma classe ali. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Talvez o modo em que Deus vai te usar não seja atrás de um púlpito, mas seja lá fora. Tem muita gente por aí que diz assim, eu sou a igreja. Você já ouviu isso? Lá no Sul tem isso ou só aqui no Goiás? Só aqui no Goiás, né? A gente ouve por aí muito assim, eu sou a igreja. Qual que é o papel da igreja? Revelar Cristo, curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, anunciar o ano do Senhor. Certo? Amém? Princípios. Aí a pessoa que diz que é a igreja não faz nem 1% disso, mas ela é a igreja. Se nós somos a igreja, como a gente ouve dizer, a gente declara, nós precisamos manifestar aquilo que Ele nos chamou. E dentro de casa você não manifesta Ele. Como assim? Você vai pregar para quem dentro de casa? Ah, para minha família, tá? E se você mora sozinho, você vai pregar para quem? Não, Deus me usa para curar os enfermos. A pessoa não levanta nem do sofá, mas ela quer ir às ações, mas elas não se movimentam. Você precisa começar a se movimentar, e o resto Deus vai fazer. Sabe o que eu acho interessante na história de Elias e Eliseu? Eu escuto muito assim, ei, libera para mim a capa dobrada, a unção dobrada, o manto dobrado, o espírito de unção dobrada. Só que existia um princípio. A Bíblia diz que Deus falou para Elias, Elias, tu ungirás Eliseu como profeta em teu lugar. Não foi ele que disse, ei, eu sou, não. Ele nem sabia de nada. A Bíblia diz que Elias segue para encontrar Eliseu. E o que Eliseu estava fazendo? Arando a terra com a 2/10 juntas de boi. Ele estava trabalhando. Estava se movimentando. Às vezes a gente quer receber algo de Deus e a gente está parado. Aí a gente usa aquela frase, não, quando Deus liberar sobre a minha vida, aí eu começo a manifestar. Aí eu começo a orar pelos enfermos, pregar. Vai nada. Vai nada. Quantas pessoas, quantas vezes a gente ora pedindo algo para Deus, ora, Deus libera. E quando Deus libera, a gente não faz nada. Deus libera, Senhor, o dom de visão para mim. Eu vou te servir, aí Deus te dá o dom de visão. Na verdade não existe o dom de visão, né? Isso daí é para outra hora. Aí Deus abre os seus olhos espirituais. Aí você não faz nada para Ele. Porque a Bíblia diz que os dons têm um fim proveitoso. Então se Ele libera sobre você, tem que ter algo que vai ser proveitoso. Não para mim, para o corpo. Os dons é para edificação do corpo. Ministérios é para edificação do corpo. Chamado, propósito, unção é para edificação do corpo. Existe a unção que forma o seu caráter. E existe a unção para que você trabalhe para o Senhor. Mas essa só vem quando você está em movimento. Aí a Bíblia diz que Elias vai lá, lança a capa sobre Eliseu e vai embora. Aí Eliseu olha, puxa, que é isso? E sai correndo atrás. Para o profeta olha para ele e fala, ei, você sabe o que acabou de acontecer? Sei.
pronto. O que aconteceu? Veio algo sobre você e agora é o tempo de você se movimentar. Esse é o tempo da gente se levantar em ousadia. Não, mas eu tenho medo de pregar. Medo é um espírito. A Bíblia diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo. Ele nos deu a ousadia no espírito. Você tem a maior potência que existe dentro de você, que é o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o próprio Deus e o próprio Jesus. A Bíblia diz que Ele habita dentro de você. Chegou o tempo da gente se movimentar. Amém? Mas que o seu amém não seja de mentira. Porque amém significa assim seja. Então que o seu assim seja, os céus recebam. Porque às vezes a gente fala para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Aí Deus leva a sério. Aí quando Deus diz: você disse eis-me aqui, agora eu quero te usar. Dá não, Deus. Tem muita coisa para viver aí. Ai. Se você está morto, para o mundo você só está vivo nele. E aí, como é que funciona? Viva a realidade de Deus para a sua vida. Amém? Hebreus 2:4, eu quero orar por você. Diz assim: juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres, dons do Espírito Santo, distribuído conforme a sua vontade. A Bíblia diz que o próprio Deus testemunhou. Ele testemunhou o quê? Que os filhos dele estavam manifestando. Sabe, a Bíblia diz que, lembra que eu falei que o poço, quando ele está desentulhado, ele precisa de água para servir? A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo, ela diz, João 7,38, se crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é um, são vários. Mas antes disso, Jesus fala para a mulher samaritana e fala: olha, se você entender que existe uma água dentro de mim, que se eu te der, vai jorrar uma fonte, você nunca mais terá sede. Aí ela disse: eu quero dessa água. Jesus fala: chama lá teu marido então. O que Jesus estava dizendo? Você quer? Mas então vamos mudar quem você é primeiro. Quando o apóstolo falou da escada que viu os anjos subindo e descendo, a escada de Jacó, sabe o que era interessante? Que quando Jacó ele deita, a Bíblia diz que ele tem um sonho, uma visão noturna, e Deus fala com ele através dos sonhos, e ele vê anjos subindo e descendo. Ou seja, os anjos já estavam ali. E ao mesmo tempo que ele via os anjos subindo, ele via os anjos descendo. E a Bíblia diz que ele entende que ali era a casa de Deus, Betel. E ele levanta um altar para o Senhor. E a Bíblia diz que Deus ele muda o nome de Jacó para Israel, príncipe de Deus. E o Senhor diz: olha, eu ficarei contigo até que a promessa que eu te fiz se cumpra. Eu estarei contigo até que a promessa. Deus está dizendo que, olha, mudei sua identidade, coloquei um propósito, coloquei um chamado, mudei tudo, e eu estou contigo até que seja consumado tudo aquilo que eu gerei em você para ser, fazer e manifestar em mim. Amém? A Bíblia diz que você está sentado com Ele nas regiões celestiais. Há uma fonte, há uma água que está disponível para a gente nessa noite. E só depende de você beber dessa água. Não depende do seu irmão, depende de você. A água está disponível. Lembra de Sansão? Teve sede. Para quem que ele pediu? Foi para o irmão? Foi para Deus. A água está disponível. Você precisa o quê? Entrar nela. Fluir. Sabe, às vezes a gente ouve assim: eu navego. Sabe aquela, né, aquele hino, cântico? Eu navegarei no oceano do Espírito.
Não, para de navegar, só fica navegando. Pula do barco, mergulha, vai conhecer as profundezas de Deus, aquilo que está oculto em Deus, que Ele nos revela através do seu Espírito. Está disponível para você. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas fala mistérios com Deus. Existe uma chave, existem mistérios de Deus, que é só para você e Ele. Só você e Ele. Amém? Eu quero orar por você.